para que a gente não perca os miolos hoje, precisamos dar palco para as nossas amizades. A gente criou muito na nossa cabeça, desde que existe aquele termo amizade de baixa manutenção, de que as amizades elas podem ficar em segundo plano, sendo que não. Elas precisam estar em primeiro plano na nossa vida, porque elas são curativas. E não teve fase maior na minha vida que eu pude provar isso do que agora, na fase que eu tô vivendo. E assim, vocês sabem que eu perdi meu irmão há pouco tempo. Nunca antes tinha visto o quanto as nossas amizades fazem toda a diferença quando a gente realmente precisa. Tipo, eu tô no fundo do poço, as minhas amigas de verdade sentam aqui no fundo do poço comigo, me dão a mão e falam, eu vou ficar aqui do seu lado. Quando você quiser subir, a gente sobe. Mas por enquanto a gente tá aqui junto. E saber ficar ali no fundo do poço, isso é amizade de verdade. É difícil você amigo que já está lá em cima, saber descer ali pra baixo. Eu sei que meu português tá errado, mas saber descer e ficar ali embaixo pelo seu amigo, sabe? E aí é quando a gente se sente amado de verdade. E isso é muito poderoso, mas isso só acontece se a gente fez o trabalho anterior de cativar essas pessoas. Então, eu trouxe uma pessoa muito especial hoje para poder estar com a gente e falar um pouco mais sobre esse assunto, que é a Mica. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho, falar por que esse assunto ressoou no coração dela. Pode falar. Tá. Deixa eu me apresentar, gente. Primeiro, obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito animada. Eu sou a Mica, Micaela, mas pode chamar de Mica, senão vou achar que você tá bravo comigo. E eu tenho um Instagram, TikTok, enfim, as redes sociais chamadas Comida Sem Regra, na qual eu conto histórias através da comida, mas agora eu tô falando cada vez mais de outros temas. Tô explorando temas, especialmente amizade. Meu foco de agora tá sendo amizades. E eu vi no Instagram um vídeo dela falando sobre como ela prepara e faz o esforço de preparar comidas para as pessoas que ela ama. Porque essa é muito a linguagem de amor dela. Mas que exige muito esforço, exige você ir no supermercado, exige você fazer todo esse preparo. Eu acho que, nossa senhora, é um puta de um esforço. E nesse vídeo, ela conta como ela fez de uma seguidora, uma amiga dela. E aí, esse vídeo fez com que a gente se sentisse muito tocado, né? Tanto a gente, seguidor da sua página, que chama Comida Sem Regra. Como eu gostaria que meus amigos fizessem torta pra mim. Acho que esse foi muito um dos comentários que você começou a ver, né? Então a gente quer sempre venha a nós. Eu quero muito ter amigos que vai fazer essa torta linda pra mim. Mas você é o amigo ou a amiga que faz a torta pro outro, sabe? Então eu acho que esse vídeo chegou muito até mim e eu falei, oh meu Deus, a gente tem que fazer um episódio sobre amizade pra gente demonstrar o tanto que isso é importante na nossa vida, que a gente tem que dar maior importância pra isso, né? Eu acho que a gente tem uma visão muito negativa de esforço no relacionamento. A gente vê que esforço é uma coisa ruim, porque se dá esforço é errado. E eu acho que a gente precisa muito quebrar essa visão de que se dá esforço é errado, porque se relacionar é um esforço, viver é esforço, se relacionar dá trabalho. Se relacionar romanticamente dá trabalho. Ter amizades dá trabalho. Então a gente tem muito essa visão de que esforço é errado. Se eu tenho que me esforçar demais... Tá errado. O principal, assim, das nossas amizades, eu acho que é a gente também reclamar muito hoje que a gente tá sozinho, mas a gente não fazer nada pra que a gente consiga fazer parte e pertencer a uma comunidade, né? Você mesmo falou que a gente quer receber o amor, mas a gente não quer o trabalho de amar. E amar dá trabalho, gente. Amar dá muito trabalho. A gente tem que, assim, você conversar com a pessoa, é você bancar desconforto, é você fazer o esforço. Se você quer fazer parte de um grupo, você tá sozinho, você vai ter que fazer as primeiras braçadas um pouco mais. E eu acho que a gente espera muito que as pessoas... Eu quero fazer amigos, então eu me coloco num espaço que tenham pessoas e eu quero que as pessoas cheguem até mim. Mas, na verdade, você que precisa puxar um pouquinho, dar um pouquinho de corda, pra aí a pessoa se sentir confortável pra ser sua amiga. E eu acho que a gente tem uma outra visão ultimamente, assim. Eu acho que muito do que acontece também é que a gente se coloca nesse lugar, igual você falou, de eu não quero ter trabalho, porque eu já tenho muitos outros trabalhos na minha vida, então eu tenho o trabalho do trabalho mesmo, eu tenho as minhas relações pessoais na minha família, e eu tenho a situação do meu relacionamento. Então, se é pra amizade vir pra minha vida, que venha só se for pra ser fácil, né?
E se a gente ficar nessa lógica, a gente nunca vai cativar as pessoas de verdade. E o que é cativar? Qual que é o significado dessa palavra? Pra mim, cativar é quase que sinônimo de amar. E é esse desejo genuíno e essa vontade de você sempre estar conquistando o outro e fazendo pelo outro. E eu acho que nesse momento onde a gente já tem muito trabalho, né? A vida adulta ela é cheia de trabalhos. A gente falou isso no episódio anterior. Como nosso dever de casa nunca acaba. Então a gente acha que as amizades vão vir somente se for para facilitar a nossa vida. E sim, vai ter momentos que vai ser super leves, mas vai ter outros que vai exigir muito trabalho nosso para estar ali pelos nossos amigos, porque às vezes eles estão precisando muito mais. Então a gente vai ter que saber dançar, né, sobre essa amizade, no sentido de, vou dar um exemplo real. Se eu tô passando por um luto, as minhas amigas, que teoricamente estão mais fortes, elas conseguem me dar muito mais força nesse momento. Então elas estão me dando os 80% delas, 85%, 90%, e eu tô dando ali o meu 10%, ou às vezes o meu nada. Porque é óbvio que esse exemplo, ele é bem grande, né? A gente tá falando de uma perda, de um luto, que é uma coisa que, graças a Deus, não acontece todos os dias. Mas, assim, só pra explicar que vão ter momentos em que você vai ser a pessoa que não vai estar dando quase nada e o seu amigo vai estar lhe dando tudo. E o que é esse tudo? Cara, exemplo real, minhas amigas pararam, desmarcaram a agenda, elas são médicas, então uma é médica, outra é dentista, que tem agendas muito rígidas, assim, né? Conseguiram desmarcar tudo, foram dormir na minha casa. Coisa que a gente nem faz mais hoje em dia, que é a noite do pijama com as amigas. Então, assim, tá ali do seu lado o tempo inteiro, sem falar nada, aceitando aquele desconforto de um momento difícil, isso é um grande esforço. E isso é mostrando que a porcentagem ela não vai ser 50%, 50%. Quase nunca. A gente vai estar sempre, tipo, um precisando mais do que o outro, e a gente tem que saber fazer essa dança e não ficar com aquele caderninho no bolso de cobrança, né? Eu tava conversando com alguém alguma vez que eu entendo os dois lados, que é essa coisa de, a minha amiga tava namorando um cara super abusivo, e aí quando ela namora esse cara, ela desaparece da minha vida, ela some. E aí, essa pessoa voltou com esse cara, ela falou assim, eu já falei pra minha amiga que eu vou me afastar dela, porque se ela quer ficar com esse cara, ela não vai ficar comigo. E aí eu fiquei tipo, eu entendo que isso te machuca quando a pessoa se afasta, é uma pessoa que você se sente pouco priorizada, e eu super dou a razão, ela tá no direito dela, mas eu fico por um outro lado, tipo, eu não quero ser essa pessoa. Porque eu já tive várias amigas que sumiram e que passaram por relacionamentos horríveis. Mas eu falei assim, eu vou ficar do lado dela. Porque eu sei que uma hora ela vai precisar. E é essa pessoa que eu quero ser. Pra mim é muito isso, assim. Porque eu fico assim, eu não sei, não me vejo me abandonando. Eu entendo, e eu entendo completamente esse lado. Eu vou fazer esse esforço, eu vou puxar esse barco. Porque não é sobre o que essa pessoa tá me dando. É sobre eu amar a pessoa porque eu amo essa pessoa e ponto. É meio isso, a gente bancar esse desconforto. E obviamente são dois desconfortos muito diferentes. Mas é a gente tá do lado dessa pessoa. E sabendo que assim, eu tava do lado dessa minha amiga. E eu sabia que ela tava se destruindo. Assim, tava muito mal. E eu mesmo falando, eu sabia, ela não vai sair dali. E ela, é isso, se afastando de todo mundo. Mas eu vou ficar lá, eu vou ficar aqui. Quando ela precisar de mim. Uhum. Não importa, porque eu amo ela e é essa pessoa que eu quero ser. E eu acho que é muito sobre isso, assim. Obviamente que tem casos e casos. Mas me irrita um pouco esse lugar meio de... Se a pessoa não me escuta, se ela não faz o que eu tô pensando que é correto também, eu vou embora. E eu acho importante a gente ir embora das relações, tá tudo bem, gente. Também tive términos de amizade, entre aspas, tive questões assim, mas assim... Não sei, eu acho que esse lugar de... É uma linha tênue, né? Você saber quando de fato você deve ir embora ou quando você deve insistir e continuar ali, dentro dos seus limites, pelo outro. Porque eu acho que a gente ficou muito nesse lugar de... tá tudo bem ir embora. Então, tipo, a gente vai embora muito rápido. Isso. Mas é que eu sinto que agora, o discurso que eu vejo, que eu acho muito bom, eu acho muito importante, mas o discurso que eu vejo é termina. Termina tudo, termina relacionamento. Relacionamento tá ruim, termina. Traiu, termina. Ele não comprou flores pra você, termina. Ele não te ama. Esse homem te odeia. E é tipo, suas amigas te odeiam. Agora todo mundo te odeia. Todo mundo te odeia. Ele te odeia. Suas amigas não fizeram uma festa surpresa de aniversário, elas te odeiam. E é aquela coisa de termina, vai embora. É meio essa coisa de terra arrasada, de... joga fora a chave, assim. Exato, assim, eu vou me afastar dessa amizade. Eu acho que aí a gente entra num ponto de... Eu vou me afastar dessa amizade porque ela não me deu parabéns.
porque ela não me deu presente. Então eu não vou dar presente pra ela. Então eu não vou dar parabéns pra ela também. Então a gente não é amiga tanto o suficiente. Sabe assim, até nessa questão das prateleiras, a gente tem que rever nossas crenças e essas frases que a gente escuta no TikTok e no Instagram, e a gente só vai colocando em prática, que é amizade de baixa manutenção, a prateleira da amizade, que prateleira que tá essa pessoa. Às vezes eu tô colocando uma amiga minha na primeira prateleira, e ela tá me colocando na segunda. E assim, às vezes eu tenho mais tempo na minha vida, mais espaço na minha prateleira pra colocar ela ali em primeiro e tá, sabe, assim, não tem que ser... E às vezes eu vou subir, vou descer na prateleira, assim como as outras pessoas também vão. Então eu acho que é nessa questão que vem essa ideia do caderninho que você trouxe, né? De tipo, a gente anda com um caderninho no bolso pra ficar anotando o que a pessoa fez, o que ela deixou de fazer, pra saber o quanto que eu vou fazer por ela também. Que aí a gente entra numa lógica que, pra mim, é muito capitalista, de as relações são uma conta no banco. É você, quanto que você, se você tá recebendo o suficiente, se você não tá recebendo, quanto que você tá recebendo, que pra mim é quase uma relação de trabalho. Que é tipo, tá me dando, porque é isso, agora eu trabalhei isso, tá me dando, e eu acho que tem que ter essa relação com o trabalho. Tá me cobrando demais e me pagando pouco, então eu vou embora. Mas agora a gente tem essa relação com pessoas. A gente tem essa mesma lógica com pessoas. E não funciona desse jeito, né? Então eu também vou dar um outro exemplo muito real que aconteceu comigo, que é assim, tem uma amiga minha que ela é muito, muito workaholic, assim. Só que ela tá numa fase que ela falou, não, eu quero viver mais e tudo mais. Então eu tava chamando ela pra sair todo final de semana, em BH. E aí ela tava recusando todos os meus convites. E aí eu fiquei tipo, não, então só eu tô fazendo esforço aqui, ela não é minha amiga, ela não quer me fazer companhia, ela não vê que eu tô querendo a companhia dela, precisando da companhia dela pra sair, ela não tá me dando atenção, ela não tá fazendo esforço, pronto. Não vou mais chamar ela e ela não me considera. Aí eu lembro que eu tava desabafando com uma outra amiga e ela falou assim, então para de chamar, porque você tá vendo, ela não te considera tanto quanto você considera ela. Não tá equilibrada essa relação. Aí eu fui e pensei, isso mesmo, pronto, vou deletar, não vou chamar nunca mais. E fiquei melindrada e fiquei chateada. E aí, quando aconteceu isso do meu irmão, quem foi uma das primeiras pessoas a se prontificar a ir lá em casa quando eu cheguei em BH? Foi ela. Então, assim, isso porque ela não sabe de nada desses bastidores que eu tô contando aqui pra vocês. Que eu quis deletar ela, tipo, parar de conversar com ela, que eu fiquei melindrada só porque ela não tava aceitando meus convites de sair. Só que no momento em que é mais difícil, ela tava lá, sabe? Então eu acho que... imagina se eu tivesse brigado com ela ou cortado de fato essa amizade. Eu não ia ter dado espaço pra ela se mostrar que é isso, da gente não levar tudo pro pessoal, achar que tudo é sobre a gente. Eu ia falar isso agora. Nossa, isso é uma coisa que me pega muito, porque eu sinto que a gente sente tudo é um ataque. A nossa pessoa. Eu acho que a gente se dá muita importância. Eu acho que é isso. A gente talvez se dá um pouquinho de importância demais, assim. É total. E aí a gente acha que tudo é sobre a gente. Tipo assim, ela não quis sair comigo, ela não tá me dando atenção. Eu aposto que se eu tivesse... E eu nem sei por que eu não fiz isso, porque eu sou muito essa pessoa que vou, tipo... eu vou lá e contar pra ela o que eu tô sentindo. Falar, fulana, eu tô achando que todo convite que eu te faço, você não aceita. Então eu tô achando que você não quer sair comigo. Eu tô achando que você não faz questão da minha amizade. Eu tô achando que você isso. Eu tô certa de estar achando isso? Normalmente, e o correto seria fazer isso. Em vez de simplesmente ficar melindrada, chateada e puta com ela, puta da vida. Tipo assim, nossa, ela é muito egoísta, ela só pensa nela, ela nunca aceita meus convites. Mas na verdade, quem pode estar sendo egoísta na história sou eu. Por quê? Porque eu já tomei aquilo como uma afronta à minha pessoa. Sendo que não, eu aposto que se eu tivesse tido essa conversa com ela ia falar, não, olha, eu só não tô querendo sair, eu tô numa fase mais introspectiva, eu tô querendo ficar em casa, se você me chamasse pra gente ver um filme, eu toparia. Então, sabe, assim, eu acho que se a gente tivesse mais diálogo e menos eu, que é comigo, as coisas também ficariam mais fáceis. Porque quantas amizades a gente pode perder e quanta confusão a gente pode arrumar na nossa vida achando que tudo é sobre a gente, né? E eu acho que tem muito sobre o que a gente estava falando antes de começar, de a gente entender essa coisa da gente poder se adaptar ao outro, entender as linguagens do amor também na amizade. Da gente entender, vou dar um exemplo meu, que meus amigos sabem. Eu sou uma pessoa extremamente, assim, malucamente atenciosa e eu vou afogar os meus amigos de amor na vida real. No WhatsApp, eu pareço um boy lixo que dá ghosting. Eu sou o boy lixo que dá ghosting, assim. Eu sou aquela pessoa que a pessoa me manda, assim, mensagem, eu vou demorar uma semana pra responder. E não é por falta de amor, é porque eu
Trabalho com internet, eu odeio responder mensagem, odeio. E também tem um lado perfeccionista de que quando eu vou responder mensagem, eu quero tirar um tempo. E eu nunca tenho esse tempo. Então eu nunca respondo. E aí, Mas se a pessoa te ligar ou bater na sua porta... eu vou parar tudo. Tudo. É isso. Eu falo isso até com a minha sogra, que ela fica com... Eu adoro minha sogra, a gente tem uma relação ótima. E ela fica tipo, às vezes eu quero te mandar mensagem e falo assim, me liga. Eu trabalho de casa, me liga. Eu vou parar, a gente conversa, a gente fica 1 hora no telefone. Meus amigos próximos que estão na minha vida há muitos anos, eles entendem. Eles falam assim, quando eu quero falar com você, eu falo assim... Micaela, me atende, porra, quero falar com você. E me mandam 5 mensagens. Aí eu sei que é importante, eu paro tudo. Eu acho que essa questão que você trouxe, né, da vida, como você é uma amiga que, adorei isso, né, inunda os seus amigos de amor, mas no presencial, no olho, versus quem é você no WhatsApp, imagina, tipo, se a pessoa, ela é ignorada por você por semanas, ela vai falar, pronto, essa minha amiga não quer ser minha amiga. Não vou também dar atenção pra ela, pronto, tchau, acabou. E aí você tá perdendo de cativar as pessoas. Você e de ganhar torta. De ser cativado. De ganhar uma torta. torta muito gostosa. E aí depois você fica pedindo torta. Ai, queria ser uma amiga que ganha torta. Mas, sabe, quando você vê um obstáculo ali, você já quer fechar todas as portas. Então eu acho que a gente tá muito assim, né? A gente tá muito intolerante nesse sentido, e egocêntrico também, pensando que tudo é sobre a gente. E também, quantos obstáculos a gente não pula por homem? Ah, perfeito. Gente, a quantidade, eu já pulei anéis em chama enquanto eu fazia malabarismo e dava cambalhota por homem. Olha isso, juro. Me senti muito naquela cena do Harry Potter, nos Anéis em Chama. Exatamente, tipo, pensa na lógica. Sabemos que muitos de vocês aqui estão vivendo a era maravilhosa da solteirice. Pensa na lógica, você conquistando, querendo conquistar e ser conquistada por um contatinho. Tudo que você faz por esse ser humano. E o que você faz para aquela amizade, versus o que você faz para aquela amizade. Sabe? Tipo, se o cara te chama pra sair, por exemplo, você vai desmarcar com tudo que você tiver na sua agenda pra você poder fazer dar certo aquele date. Então, olha o quanto que a gente se desdobra por uma pessoa que a gente nem sabe se vai dar certo, porque essa também é a grande diferença entre a amizade e um relacionamento amoroso, é que a amizade, ela pode se depender, se tiver esse esforço mútuo, ela pode ser pra sempre. E é uma garantia do pra sempre. Tem uma garantia muito maior do que a garantia de um relacionamento amoroso, sabe? Porque normalmente, um relacionamento amoroso, depois que ele acaba por completo e você nunca mais fala com essa pessoa. É como se, tipo assim, como que você vai apagar, literalmente, você tem que tirar. Aquela pessoa tá ali na sua vida o tempo inteiro, você tem que fazer como se fosse um bonequinho, fazer assim e tirar essa pessoa. E você nunca mais vai ter contato com ela. Com a amizade, não. A amizade, vocês podem ficar um tempo sem se falar, mas ela vai estar sempre ali se você precisar, né? Quando é uma amizade regrada. Uhum. Então, assim, o quanto que a gente tá colocando nossos esforços em uma coisa que a gente não sabe nem se tem futuro. E o quanto de esforço você coloca para aquilo que você sabe que tem futuro, né? Total. Uma amiga minha, ela tava super afim de um cara. E aí eu achei o exemplo dela perfeito. Ele chamou ela pra sair de última hora, e nisso ela já tinha marcado de jantar com as amigas dela. O primeiro ímpeto dela era desmarcar com as amigas, porque ela queria muito sair com esse cara. Mas aí ela falou, não vou fazer isso. Eu vou sair com as minhas amigas e falar, não. Tipo, ele não me priorizou, por que eu vou dar toda essa prioridade, entendeu? E eu acho que é muito sobre isso. É a mesma lógica de quando você começa a namorar e você esquece e não prioriza tanto as suas amizades. Eu acho muito chique aquelas senhoras que se encontram num café pra poder ficar batendo papo sobre a vida, sabe? E pra esse momento, quando elas são umas senhoras existir, com certeza ela teve momentos na vida adulta delas em que elas separaram o tempo das amigas. Pra continuar existindo esse tempo pra você ter essa companhia maravilhosa na velhice, você teve que cultivar tudo isso antes, durante seu casamento, enquanto você namorava, pra você ir levando essas amizades até o fim da vida. Porque senão vai chegar no fim da vida, a gente vai sofrer demais com a solidão. Se a gente já tá sofrendo com isso agora, imagina lá no final. Eu já ouvi amigas minhas falarem que, tipo, tá passando por um perrengue com os pais, porque eles não têm o que fazer, se aposentaram e não têm amigos pra poder encontrar. Mas por quê? Porque assim, tive filho, me casei, e aí minha prioridade é o trabalho, a casa, o meu marido e meus filhos. E aí a gente vai deixando
isso de lado. E aí me lembrou muito aquela série que eu tava comentando com você. Como é que chama? O Verão que Mudou Minha Vida. Ai, sim, sim. O quão lindo é a amizade das duas mães ali. E olha que interessante que elas fazem. Todo verão, elas vão pra uma casa de campo, as duas melhores amigas, com os filhos, e os maridos nem precisam ir. Tudo bem que a série já se passa no momento que elas são separadas. Mas, tipo, isso poderia acontecer naturalmente, tipo, eu vou passar, sei lá, uma semana na praia com a minha amiga. Eu vou fazer uma viagem de amigas, mesmo você já estando num relacionamento. É você criar esse palco, né, para suas amizades. Até porque é assim que eu me vejo envelhecendo. Eu sei que tudo bem que a gente quer, eu acho que eu tenho o meu lado super princesa que sonha de envelhecer do lado de uma pessoa e da gente juntinhos andando de mãos dadas, mas quando eu penso no grande esquema, meu sonho é envelhecer com as minhas amigas. Quando eu penso quem vai cuidar de mim, quem vai me levar no médico, meu sonho de vida é eu, quando minhas amigas tiverem os primeiros filhos, tenham filhos logo, por favor, poder, sabe, me mudar pra casa delas uma semana e ficar lá e fazendo comida, que é o que eu sei fazer. Talvez eu não saiba não seja muito boa trocando fralda, mas eu vou ficar lá, do lado dela, segurando o bebê pra ela tomar banho, fazendo comida. E de fato a gente fazer esses planos, né, pra que eles aconteçam, pra que a gente comece a sonhar com, igual você falou, com esses esquemas na nossa vida, pra que a gente corra atrás deles, assim como a gente corre atrás de ter o príncipe encantado do nosso lado. Então eu acho que também é uma cena que me veio muito aqui. Eu tô em Campinas agora, mas semana que vem eu vou voltar pra Belo Horizonte, e eu achei muito legal que a Paula, uma amiga minha, falou assim, olha, se precisar, eu sei que você tá passando por uma fase que você não quer ficar sozinha. Então, se precisar, não. Eu me mudo pra sua casa. Eu vou pra aí, eu passo o tempo que você quiser. Eu passo com você. Quando você quiser me expulsar, você me expulsa. E eu falei, nossa, é maravilhoso. É como ter uma roommate, mas quando a gente enjoar uma da outra, cada uma vai pra sua casa. Mas o quanto que a gente não precisa esperar os nossos amigos estarem passando por momentos difíceis para que a gente faça isso. A gente não precisa esperar os momentos tristes para poder fazer essa noite do pijama. A gente pode fazer noites do pijamas com as nossas amigas, independente de alguém estar passando por um término ou por um luto. Não precisa. Por que a gente não faz disso uma normalidade? De vez em quando chamar as amigas para poder fazer uma noite do pijama durante a semana. Imagina! Sabe que delícia? Seria isso? Sei lá, tá essa semana aqui comigo, a gente divide a casa por uma semana. Cara, eu achei genial esse ideia, porque seria meu sonho, assim, de uma festa do pijama de uma semana. E aí você vai ter um sábado na semana todos os dias, porque vocês vão à noite fazer alguma coisa diferente, vocês vão manter a rotina de vocês, cada uma vai trabalhar com a sua coisa. Se vocês trabalham de home office, vocês vão dividir ali, fazer cafezinho da tarde juntas. E aí trazer mais pra perto mesmo, porque, por exemplo, a gente tem a mania de se deixar embalar pela rotina. E aí a gente não encontra com as nossas amizades durante a semana e só no final de semana que a gente vai ver elas. E por que não trazer isso, morando na mesma cidade, você receber a sua amiga na sua casa por uma semana. Depois vocês trocam e façam esse intercâmbio. Cara, eu achei muito legal essa ideia. Eu achei muito legal essa ideia. Porque a gente faz isso quando a gente tá namorando. A gente se muda pra casa da pessoa, fica uma semana na casa da pessoa, se muda, deixa escova de dente, calcinha. Mas a gente não faz com as nossas amigas, que são as pessoas que estão lá na nossa vida há 20 anos, a gente nunca fez isso uma vez. E aí um boy que a gente conhece há um mês, a gente faz isso com um boy. É isso, exatamente, perfeito. E eu acho que outra coisa também que eu fiquei lembrando muito são as pequenas surpresas, assim, que a gente também... Eu tenho muita mania de quando eu tô apaixonada de fazer isso, de fazer pequenas surpresinhas pra pessoa durante o dia, durante aquele tempo. Sendo que a gente também tem que trazer essas pequenas surpresas para nossas amizades. Então eu lembrei muito da Clara, né? Que tem um episódio aqui que eu aprendi muito com ela a se doar muito. A sempre se doar sem ficar esperando em troca. E surpreender. E aí ela me mandou uma mensagem hoje falando assim, eu tô indo pro Brasil, ela mora em Paris. Mas eu vou ter um tempo muito curto entre o aeroporto, o trabalho presencial que eu tô indo e o aeroporto. Mas nesse tempo muito curto de almoço, eu coloquei uma parada na minha agenda pra eu parar na Normal, que é uma loja onde vende as minhas barrinhas de proteína favorita, pra ela comprar as barrinhas de proteína pra mim. E assim, isso foi uma fala que eu disse mínima num momento que a gente tava juntas, que eu falei, nossa, tô viciada nessa barrinha que eu conheci quando eu tava com ela. Ela lembrou disso e sabe o quanto que esse gesto dela vai fazer toda, me fez me sentir muito especial, me fez me sentir muito amada. E eu facilmente faria isso, só que pra um contatinho aí da vida que eu nem sei que eu já fiz, inclusive, e não durou. Já saiu da minha vida. E as minhas amigas?
sabe? E as pessoas que a gente ama e que estão na nossa vida e que vão perdurar pra nossa vida? Por que a gente não faz tantas essas surpresinhas assim? Cara, é muito real isso, né? Porque eu faço. É isso, eu sou a pessoa que vai acordar mais cedo, contatinho, vai pra padaria e compra, vai fazer uma coisa. Mas isso é uma coisa que eu aprendi com a Laura, que é a protagonista do vídeo da torta. Ela tem muito isso, eu aprendi muito com isso com ela. Que ela tem essa coisa de, sei lá, ela passa pra uma padaria favorita dela. Ela sempre compra o meu croissant favorito e ela sempre fala assim: comprei, tô deixando na sua porta. Tô passando na sua porta, vou deixar. Comprei. Ela sabe essa coisa de comprar. Nossa, Visa aqui, pensei em você. Eu sei que você gosta desse leite de aveia, comprei esse leite de aveia sempre. E aí eu percebi que. E é isso que a gente tava falando sobre dar sem esperar nada em troca. Ela foi me dando, mas assim, muito. E eu fiquei assim, nossa. E aí eu comecei a perceber muito naturalmente que eu comecei a pensar nela também, nesses momentos. E não foi uma coisa que eu me obriguei a fazer. Foi porque eu tava na padaria, que ela compra o meu croissant de amêndoas e falou assim, nossa, eu sei que ela gosta do financier, desse docinho aqui. Vou comprar pra ela. Ela fez. E não é num lugar de cobrança, mas é num lugar de... Foi tão natural esse movimento dela que foi se tornando natural pra mim pensar nela. Exato. E imagina se ela tivesse parado de parar na padaria porque você não tava fazendo o mesmo. Entendeu? Você em algum momento começou a fazer meio que na mesma medida. Mas, por exemplo, eu, Alice, não faria tanto isso. Tipo, se eu tivesse uma Laura na minha vida que ia na padaria comprar esses doces pra mim e de vez em quando deixar na minha porta, o que é o meu gesto de, vamos dizer assim, retribuir? Vão ser em palavras, em ficar muito feliz, em demonstrar pra ela o quanto que eu fiquei grata. E quando ela precisar de mim, de algum conselho, ela vai me ligar, porque essa é a amiga que eu sou, tipo, pra todos e qualquer conselho. Mas se essa Laura virasse e pensasse assim, nossa, eu não vou mais parar na padaria, eu vou passar reto quando eu estiver ali na frente, porque ela nunca me deu o meu chocolate preferido. E talvez nunca vai dar, entendeu? E aí você vai parar por causa disso? Eu acho que é o medo, né, que você falou que a gente tem de ser trouxa. Eu acho que é isso, a gente tem muito medo, e isso é uma coisa que eu também aprendo muito com ela, a gente tem muito medo de ser trouxa, e eu acho que isso arruina todas as nossas relações. Esse medo de perder. A gente tem muito medo de perder, de ser a pessoa que se deu mal, como se existisse isso, de que você, ao dar e não receber nada em troca, você está sendo trouxa. E não é sobre ser trouxa, eu acho que o medo de ser trouxa te torna trouxa. Eu acho que é isso, sim, eu acho que é isso. Porque não é sobre o que você tá deixando de receber, é sobre a pessoa que você tá sendo, é sobre a generosidade que você tá dando. Eu acho que a gente olha muito pra ausência, a gente não olha pra sobra. Tipo, a gente olha pro que falta, porque a gente não recebeu, e não olha pro que a gente fez. Você olha para o chocolate que você não recebeu, mas você não olha pra, nossa, eu sou uma pessoa que faz isso. Essa é a pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma boa amiga. Não é sobre, se aquela pessoa é uma boa amiga ou não. É você se perceber sendo essa pessoa generosa. Quantas experiências incríveis a gente pode perder pelo medo da gente ser trouxa, né? O quanto de amizade que a gente vai estar deixando de fazer e fortalecer com esse medo. Então, tipo, se você tá tendo essa pessoa que se dá muito, mas tem muito medo de ser trouxa, eu acho que você também entra muito num lugar de ficar contabilizando. E aí você pressiona o outro por isso. Tipo, eu te dei isso, então eu tenho que receber isso em troca. E se você fica nessa lógica, essa lógica é percebida pelo outro. E essa percepção vira uma pressão na amizade. E ninguém quer isso. E aí as pessoas podem se afastar de você se você é a pessoa que se doa muito, mas que ao mesmo tempo cobra muito pra receber na mesma medida. Não pode ser isso. Você tem que se doar de olhos fechados. Até porque não é doação, né? Se você tá esperando algo em troca, é relação de trabalho. Isso, não. Exato. Então, assim, o quão chato e pesado fica a relação se você emana essa energia ali de, tipo, eu tô esperando algo em troca. Fica muito incômodo pro outro. A gente começa a ter medo daquela amizade, né? Você começa a ficar assim... Já tive término, assim, já tive um término de amizade que era exatamente por isso. E também porque acho que a gente tinha estilos de relacionamento diferentes. Mas era uma coisa de uma pessoa que me... Talvez até por questões dela, inseguranças delas, mas de me cobrar bastante. De, nossa, você não me respondeu. E ela era a pessoa que eu me cobrava de responder mais rápido, de que eu ficava muito tensa aqui, nossa, eu tenho que responder na hora. É alerta, né? Um sinal de alerta. Eu ficava assim. muito tensa, essa coisa de meio luta ou fuga, assim, porque eu ficava assim, ela vai ficar brava comigo, eu vou decepcionar ela, eu não quero decepcionar ela. E aí eu fui me afastando, porque eu me sentia tão desconfortável e tão sufocada, cobrada, que eu fui me afastando, porque eu me sentia que eu nunca ia conseguir corresponder a essa expectativa. E se ao invés da gente se afastar,
a gente tentasse também trazer esse lado, porque às vezes a pessoa é muito melindrada e ela não vai conseguir ouvir, né? E aí, de fato, é melhor a gente se afastar, porque também existe esse limite. Você tenta várias e várias vezes, e aí eu acho que a gente tem que, de fato, tentar muitas vezes, porque esse é o esforço. Mas se você viu que a pessoa não quer te ouvir, que ela não quer mudar e que ela vai ser assim, aí realmente a gente tem que dar um passo pra trás. Mas eu fico pensando nessa lógica de que se a gente tá se sentindo pressionado, por que a gente não compartilha com o outro? Tipo, nossa, fulano, eu tenho um jeito de demonstrar afeto que é diferente do seu. E eu queria que você visse isso, pra que a nossa amizade não ficasse uma cobrança, pra que fosse leve. Até porque eu acho que se tá tendo DR demais na amizade, já é uma coisa esquisita, né? Porque, de fato, a amizade, ela é uma coisa tão maravilhosa e elas são os amores mais lindos que a gente tem na vida, justamente porque é leve. É pra ser leve, é pra trazer leveza pra vida. A amizade é pra ser leveza. É pra dar trabalho, mas é pra ser leve. Isso. Eu acho que é isso. Dá trabalho, tem esforço, mas é leve. Isso. Perfeito, perfeito. Porque deixa a nossa... Eu não sei o que seria da minha vida sem as minhas amizades. E eu percebi isso muito agora, assim. O tanto que a amizade faz parte dos nossos processos de cura para as dificuldades que a gente tem na nossa vida, pra gente conseguir ultrapassar isso, só tendo amigos que a gente consegue. Se a gente não tem amigos, a gente não consegue. Eu acho que, na minha opinião, a gente não consegue. Sem a gente sentir esse amor e essa parceria, que a gente se sente inundado mesmo pelas amizades que a gente tem à nossa volta, sabe? Você fica cercado de amizade. E por que você fica cercado de amizade? Porque você conquistou isso, porque você cativou isso, né? Sendo trouxa, vamos dizer assim. Porque você deu, se doou. E você vai receber isso em troca. Você vai receber. Bom. Uma experiência minha que eu tive, que eu até, acho que tá falando até com a própria Laura, que a gente sente muito isso, de que talvez seja uma coisa meio de universo, eu não sei, mas eu sinto que quanto mais eu jogo, naturalmente mais volta. Mais volta. E eu sinto que tem uma coisa assim de eu perceber que quanto mais eu jogo pro universo, quanto mais amor eu dou, mais eu recebo, de formas diferentes. Porque eu acho que é isso, se a gente for esperar a reciprocidade, a gente vai esperar sentado. Porque nunca vai chegar, as pessoas são diferentes, nunca vai chegar igual. Nunca vai chegar. Mas chega. Quando a gente entra no lugar da cobrança, a gente já vai olhar pra falta. Nosso olho já vai estar muito focado na falta. E aí a gente não vai olhar o que a gente tá recebendo, porque é diferente do que a gente tá esperando. E a gente tá esperando uma torta, a gente pode estar recebendo 5 cartinhas, mas se a gente deu uma torta e tá esperando uma torta em troca, a gente vai ficar assim. E não vai estar, tipo, a gente vai estar que nem tal qual Harry Potter, naquela cena que ele fica recebendo cartinha, e a gente não tá vendo as cartinhas, tá esperando a torta. E eu acho que nas relações tem muito disso, assim. Exato, e aí você não vê o tanto de outras coisas que acontece, sabe? Nossa, perfeito isso. Então que a gente tenha olhos de ver as diferentes formas de amar de cada um, né? Não seja esse cobrador, não seja esse cobrador que vai ficar ali batendo na porta de cada pessoa que você deu amor. Cadê o meu amor de volta? Não, só vai, sabe? E porque de fato esses sim são os melhores amores da nossa vida, porque eles são com S, as amizades são os melhores amores da nossa vida. Então não é só um amor romântico, como quando a gente tá falando, né, de um relacionamento amoroso. São vários. As amizades talvez sejam as nossas almas gêmeas. E não é só uma, são várias. Então olha que lindo que é poder viver isso, sabe? Que é poder ter a nossa família que veio de outros berços. E que vai agregar muito, porque vai trazer culturas diferentes, vai trazer olhares e formas de ver o mundo e a vida de outro jeito. Que você não viu ali naquele seu núcleo, né? A gente queria que nesse episódio de hoje você saísse daqui se perguntando: que amigo ou amiga eu tô sendo? Como eu posso ser mais? Como eu posso inundar cada um de amor, que eu saia ligando pra todo mundo, resgatando as minhas amizades antigas, porque a gente não precisa ter só 5 amigos pra contar no dedo, a gente tem que ter aos montes. Até porque quanto mais amigos você tiver, menos você vai ficar se preocupando em olhar o que cada um tá... Porque você vai estar recebendo de tantos lugares que se um tá dando muito pouco, conta menos. Não tem problema. Não vai ser um big deal, assim, né? Que você saia desse episódio, assim, focado em focar nas suas amizades. E, pra gente terminar, a gente também tem o nosso sábado na semana. Eu vou pedir pra Mica contar pra gente qual foi o dela e depois eu conto o meu pra vocês. Peraí, deixa eu pensar. Tá. Eu acho que o meu sábado da semana foi ontem, que eu fui pra terapia.
Aí eu tenho uma tradição que tipo, depois da minha terapia, eu gosto de ou voltar andando pra casa, pra deixar, diluir as coisas, ou parar no meu café favorito, e aí pedir a minha bebida favorita, que é um chai latte, que eu sou apaixonada, e pegar meu caderninho e escrever. Ai, que delícia de ritual! Maravilhoso, recomendo muito, assim, tem que ser a sua bebida favorita, pegar, colocar o seu fone de ouvido, uma musiquinha e escrever. E aí depois dessa eu fui, gente, foi ótimo. Eu fui, encontrei meu namorado e a gente foi comer comida tailandesa, que é uma das minhas comidas favoritas. Assim. Não, sério, que férias! Que Sim. férias no meio da semana. Adorei, porque eu quero ter esse ritual, porque a gente sai da terapia com a nossa cabeça assim, né, borbulhando. Então é muito bom a gente conseguir colocar um pouco pra fora, né? A gente ter esse tempo, porque eu saio da terapia de imediato e começo a trabalhar. A partir de agora não vai ser mais assim. Não, é muito bom. Adorei. E o meu sábado na semana eu tô em Campinas, né, como eu contei pra vocês. E aí eu tô aqui com as minhas tias e com a minha irmã. E aí a minha irmã, ela descobriu, depois de anos morando aqui no mesmo bairro, que no bairro dela tem uma feirinha. E essa feirinha é aquela feirinha bem raiz, assim, com pastel, milho, churros. E a gente foi, virou clássico depois que ela descobriu, depois de muito tempo, ela nunca mais deixou de passar lá toda terça-feira, no final do dia, pra poder jantar na feira. E eu vi tantas famílias fazendo isso, tantas famílias tendo esse ritualzinho, assim, muito gostoso, ainda mais que é de bairro. E aí a gente foi, comeu 2 pastéis, churros. E toda pracinha tem muito afeto, né, envolvido. Aí a gente ficou observando as famílias ali, os bebezinhos, muita vida acontecendo. Ai, foi tão gostoso, foi muito bom. Ai, que gostoso. É, foi maravilhoso. Então, até semana que vem. Beijo!